Que o Senhor abra o seu entendimento e você seja muito abençoado nesta live. Estou esperando aí o Rabino Ariel entrar, diretamente de Jerusalém. E nós começarmos a nossa conversa, que é quente, né? A gente já está tentando falar sobre isso, o Senhor vem com outras e a gente acaba não falando, mas hoje a gente vai falar sobre Moisés. O que você acha? Coloca aí na descrição. Moisés morreu? Moisés não morreu? Moisés morreu e ressuscitou? O que você acha ou entende sobre isso? Escreve aí, deixa aí na descrição. Não esquece de, quando acabar, gostando desse vídeo, dá um like, tá bom? Aquele like baroto. Se inscreva no canal, assine aí a notificação, o sininho para... Acione, né? O sininho para que você possa fazer esse canal crescer junto com a gente. Amém? É um canal novo. Infelizmente nós tínhamos um canal, mas roubaram. Nós decidimos começar de novo. Então nos ajude. O Rabino Ariel já está entrando aqui. Nos ajude a divulgar e compartilhe para quem você ama, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. O Ariel. Boa noite, Tudo boa bem? noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Como vocês Agora, estão lá? hoje a gente vai falar sobre Moisés, hein, Rabino? Hoje não tem jeito. Hoje a gente fala sobre Moisés, unicamente sobre Moisés. Ontem Mas vamos nós falar falamos, muitas íamos coisas. começar a falar, mas o Espírito nos conduziu a outro lugar. A outra Eu creio que coisa, a outra coisa. foi muito bênção, né, Rabino? Deixa eu começar, porque eu sei que o seu Por tempo está favor, apertado, o começa, nosso também. começa. Eu só vou embasar aqui, porque existem muitas dúvidas a respeito disso. Eu quero ler Deuteronômio, no capítulo 34, no versículo 5, diz assim: Assim morreu ali Moisés, morreu, sendo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou no vale. Aqui está dizendo que Deus o sepultou na terra de Moabe, de fronte de Bet-peor. E ninguém sabe, até hoje, o lugar da sua sepultura. O Monte Tinha Nebo. Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Vou ler mais um. Lucas capítulo 9, versículo 30. Novo Testamento. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falaram da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Aqui, no Brasil, eles usam para dizer que existe espiritismo, ou porque Jesus consultou os mortos, ou que não pode ser que Moisés tenha morrido, porque senão aqui Jesus estaria consultando os mortos. Então, mesmo que ele estivesse com toda a plenitude da divindade nele, ele não poderia chamar ninguém. Mas é o que eles falam. Judas, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ninguém consegue entender o que o diabo estava reivindicando. Não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Mais um, Hebreus, capítulo 9, versículo 25. E assim, como aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Eles usam esse versículo para dizer que se ao homem é dado morrer uma vez só, Moisés não poderia voltar, e por isso Satanás disputava pelo corpo dele. Essas são as ideias que tem. O que você acha? Tem alguma diferença dessas traduções para a tradução original? Qual é a ideia que você tem, o entendimento que você tem a respeito disso? Moisés morreu ou não morreu? No primeiro, a gente tem que descartar o último passagem que você leu, porque temos evidências teológicas de pessoas que morreram mais de uma vez. Prova disso, Lázaro morreu, ele ressuscitou e ele voltou a morrer. Perfeito. Me entende? Sim. Então nós temos também a menina, depois que Yeshua ressuscita, ela morre e ela volta a viver. Então, ela morre, volta a viver e volta a morrer. E então, por que Jesus disse que ela estava dormindo? Ela fala dormindo, porque é muito comum falar dormindo quando... Temos que entender o que acontece. Quando uma pessoa morre,
Uhum. Demora 7 dias, segundo a tradição judia, na alma chegar ao céu. 7 dias. Em que Na a pessoa se tradução judia considera também eles dizem que tem morta. um período de transição de 40 dias, é verdade? 40 dias você leva o luto, mas 7 dias Glorificação. demora. 7 dias demora a alma a chegar no céu. Uma tradição muito judia, eu não quero entrar na profundidade, mas, por exemplo, quando uma pessoa morre, você tapa os espelhos da casa onde a pessoa morreu, você tapa as fotos, porque dizem que os espelhos podem deixar a alma prisioneira e muitas coisas mais, né? Que esse Durante já é 7 dias ou durante 40 dias? 7 dias, só 7 dias. A pessoa senta no que se chama Shiva, que vem da Mas palavra isso, sete. isso explica muita coisa, né? Exatamente. 7 dias a alma dura em ela chegar para o céu. Então, nós podemos entender que Moshe, ele ainda não morreu. Ele não se considera uma pessoa morta, no primeiro lugar, tá? Porque ele não se considera uma pessoa morta, nós vamos ver no texto no hebraico, Devarim 34, onde ele fala, no Deuteronômio 34, Beimet, que significa que ele ia morrer. Não está falando de um termo de morrer, morreu. Ele está falando Beimet Moshe, fala no hebraico, e morreu. E Aonde está aí? dormiu. Aonde está isso? Deuteronômio capítulo 6, No Varim 6. 34. Exatamente. Deuteronômio 34, 6. No 6. Mas aí está escrito que ele foi sepultado. Exatamente. O que significa sepultado? Nós temos que entender uma coisa. Principalmente o corpo, esse corpo é matéria. Esse corpo é matéria. No seminário, quando nós dermos o seminário Matéria e energia. quando as pessoas entendam que este corpo é matéria, simplesmente, que este corpo não significa nada, nós temos que entender. Muitas pessoas acham que o Messias ele incluso ressuscitou no mesmo corpo. É tema para o seminário, não é tema para mexer agora. Mas o Messias ele ressuscitou num corpo diferente, por isso os discípulos dele não reconheceram ele. Nós temos que entender que não é... Alguns explicam, Rabino, que alguns judeus acreditam num período de glorificação de 40 dias do corpo. Isso consta ou não? Isso é verdade. Essa é uma fonte talmúdica que explica sobre isso. Mas nós temos que entender uma coisa. O corpo humano, o nosso corpo, ele é matéria. No primeiro lugar, a regra é uma simples regra. Ninguém conheceu imortalidade. Ninguém. Ok? O livro de 1 de Coríntios 15, 50 fala para nós que ninguém conhece imortalidade. Ninguém. Até que o natural não passe, ninguém pode conhecer imortalidade. O que significa imortalidade? Estou falando que até que o período do Messias seja cumprido, até que o Messias se estabelecer o mortal, até que o Messias puser o fim ao período natural, até que o Messias puser o fim a tudo que é natural. O que significa o Messias pôr fim ao natural? Ao fim à morte. Quem foi o Messias? O Messias ele botou fim à morte, fim do poder da morte sobre nós. Venceu a morte. Nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender uma coisa. Tem muitas coisas. Tem uma série que foi feita no Brasil sobre Moisés e os 10 mandamentos. Ela está muito basada no Midrash. E ela, incluso, mostra muito basada no Midrash. Por quê? A novela? A novela que foi feita, né? A novela da Record. Exatamente. Ela está muito basada na tradição judia. Por isso, muitos pastores saíram falando que não era certo, mas é porque eles não entendiam a tradição judia. Em realidade, quem chamava as pragas era Arão, não era Moisés. Em realidade, verdadeiramente, por isso é que o faraó não aceitava Moisés. Por isso nós entendemos a rivalidade que tinha entre Ramsés e Moisés por causa de uma mulher. O Midrash explica essas coisas para nós. Mas o que o Midrash também explica, a profundidade... Na série, eles colocam essa mulher como a Nefertari, né? Ela, no Midrash, tem esse nome ou é um... Não. Ela tem outro. Incluso Henut Mire se chama a filha do faraó e o Midrash chama ela de Vitya. Então, os dois, segundo a tradição, os dois eram apaixonados pela mesma mulher mesmo. Exatamente. Segundo a tradição, eles estavam apaixonados pela mesma mulher. Mas, segundo a tradição, Moisés era quem ia ser faraó, não Ramsés. Segundo a tradição, era Moisés quem ia ser faraó, não Ramsés. Era Moisés. Uau. Nós temos uma coisa, e eu vou mandar justamente agora, eu tenho um Mas ele poderia ser faraó, mesmo sendo um filho Eu vou explicar. O nome dele é
a língua copta, que é a linguagem egípcia antiga, era Tomses. Não Moisés. Tomses. Que significa, Tom tirou ele das águas para mim. Tomses. Que quando se traslada ele para o hebraico se chama Moshe. Ok? Moshe. Mas o nome dele era Tomses, Tirado como das águas. Ramsés. Ok? Ramsés, Ra deu ele para mim. Tomses, ele tirou das águas para mim. Então, eu vou mandar para você no privado, você vai estar vendo, irmão, o jeroglífico do nome de Moisés, como ele estava escrito em egípcio. Eu vou Então, mandar só pausando aí. Ramsés é Ra deu das águas para mim. Exato. Ramsés, não. Ramsés deu para mim. Deu para mim. Travou aí. Puxa vida, a internet dele não tá legal lá hoje. Oi. Oi. Voltou agora. Ramsés Voltou agora. Então, por isso eram nomes Zés. Moisés é a continuação do nome. Quando Moisés recebe a revelação de Hashem, do Deus para ele corta esse nome de Tumzés unicamente para Moshe, quem foi tirado das águas. Ok? Quem tirou, e ele atribui que tirou Deus. Mas ele tira. O nome original dele era Tumzés. Vamos partir dali. Então, nós temos que entender um ponto em particular. O último ponto que falam, toda pessoa foi destinada a morrer uma só vez, ela não é a regra. Nós vimos biblicamente muitas pessoas que morreram e ressuscitaram e voltaram a morrer. Então, não estabelece uma regra. Mas ressuscitaram, né? Não subiram dos mortos, né? Isso foi até proibido. Exatamente. Subir está proibido. Nós temos uma segunda regra. Yeshua ele não consultou os mortos, em primeiro lugar, por uma coisa. Consultar os mortos está proibido. Completamente proibido. Nós vemos que o rei Saul ele morreu por ele consultar com a bruxa divina, chamar a alma de Samuel. Mas se está proibido é porque dá para fazer, né? Dá para fazer. Com certeza que dá para fazer. Nós temos agora brinquedos satânicos, como a Ouija, que ela dá para invocar mortos. Você dá para invocar mortos. Incluso ainda a Cábala dá invocação de mortos. Cábala dá para fazer invocação de mortos. Uma arte que está proibida completamente, biblicamente. Nós temos que entender que Salomão se envolveu com isso. Salomão se envolveu com isso. Nós temos que entender... falar uma hora sobre a religião pagã de Salomão. Tá não tem nenhum problema. Nós temos que entender que no momento da transfiguração, se transfigura o natural pelo sobrenatural. O que significa a transfiguração? Significava que a natura deles não tinha passado. Elias e Moisés, onde eles estavam? É a pergunta. Onde eles estavam? O livro de Judas descreve para nós uma coisa em particular. Se Moisés tivesse morrido completamente, como o livro do Deuteronômio intenta explicar para nós, mas a Epístola de Judas explica mais a profundidade o que aconteceu em realidade. Se Moisés morreu verdadeiramente, se Moisés tinha morrido, a Torá não ia explicar para nós que os olhos dele não escureceram. O que significa os olhos não escureceram? Que a alma não saiu do corpo. O que significa? Que ele morreu. Você pode entender que ele estava agonizando. Uma pessoa, quando ela está met, significa que ela está fria. A palavra met vem da palavra frio. Ok? Ela está fria, está meta. Meta significa embaixo, agonizando. Ele estava agonizando e agonizou Moshe. Pode dizer que ele esteja agonizando nesse momento. Ele estava agonizando, ele estava sofrendo, ele estava nos momentos finais da sua vida. O que acontece? Mostra a novela, por isso eu falei, ele está muito basado no Midrash, mostra que desce o arcanjo Michael para pegar Moisés e levar ele para o jardim do Edém. Leva ele para o jardim do Edém. Mas se levanta Satanás e pega. Eu expliquei desde o princípio que tinha um pacto entre as duas casas. Qual era o pacto? Nenhum justo podia chegar ao céu. Ninguém. Nenhum justo podia chegar no céu. O que significa isso? Que nenhum justo podia descansar. Ninguém. Abraão não estava no céu, Isaac não estava no céu, Jacó, nem José, nem ninguém. Eles estavam no seio de Abraão. Exatamente. Deus faz uma exceção na regra com quem? Com Moisés. Por que Deus faz uma exceção na regra com Moisés? Primeiro, seria porque Deus... é uma tipologia de Jesus? Tipologia de Jesus, e não somente por isso. Deus é um Deus que salta as regras, bispo.
Eu amei quando minha mãe ensinou isso para mim. Deus é um Deus que salta manda. as regras. Deus é que manda. Deus é um Deus que salta as regras. Ele Soberano. queria Moisés. Por quê? Fala, um profeta como você será levantado. Que significa que a unção de Moisés unicamente poderia ser entregada para alguém. Lembra uma coisa. Moisés não ungiu Josué. Moisés nunca ungiu Josué. Moisés levantou Josué, mas ele não ungiu o Josué. Ele entregou o mando para Josué, mas ele não entregou a unção. Significa que a unção só foi entregada na transfiguração. Quando transfigura, significa transfigura a matéria. Ele entrega Joshua, vem Joshua. Yehoshua, é o mesmo nome que Jesus. E Yehoshua. Exatamente. Aquele que traz a salvação, Yeshua. Aquele que traz a salvação. Ou seja, Moisés, se entregasse, se ungisse Josué, não daria depois para ungir Jesus lá no monte da transfiguração. É isso? Então ele nunca entregou unção. Ele nunca entregou unção, no primeiro lugar. Ele nunca entregou unção. Não estamos falando que a unção de Moisés estava com ele. Por que a unção de Moisés estava com ele? Porque o que Satanás queria de Moisés? Queria pegar ele para ter prisioneiro a unção que estava Moisés com ele. Seria que Satanás pode roubar unção? Satanás pode roubar unção. Ministro, ministra, bispo, bispa. Satanás pode roubar unção? Ele pode roubar. Ele pode roubar. Ele pode succionar a unção. Existem espíritos que succionam a unção dos servos. Por isso você vai ver que tem espíritos que dizem, eu sou debilitado, eu estou cansado, eu me sinto frio espiritualmente. Por quê? Porque são espíritos que se alimentam da unção. Se alimentam da unção que esse servo pode ter. O que Satanás queria, Judas explica para nós, queria succionar a unção de Moisés, no primeiro lugar, porque succionando a unção de Moisés, ele ia conseguir pegar a Moisés e levar Moisés juntamente com ele para o céu de Abraão. O que acontece? Tem uma briga entre Micael e Micael fala, Micael no hebraico, Yud-Kei vai te repreenda. Ou não, Jeová te repreenda, Satanás. Você está repreendido. Então, acontece que ele é expulsado. Então, ele pega o corpo de Moisés e ele leva. Mas nós temos que entender que existe uma coisa. Existe uma diferença entre corpo e matéria e existe uma diferença entre corpo sobrenatural. Corpo matéria e corpo sobrenatural. Nenhum corpo natural pode viver no jardim do Éden. É uma coisa primordial. Nenhum corpo natural pode viver no jardim do Éden. Então, ele foi levado ao jardim do Éden juntamente com Elias. Eles foram guardados. Por isso Adão foi expulso, porque já não tinha mais um corpo sobrenatural. Ele já não tinha. Então, ele sepultou o corpo, O corpo de Moisés foi sepultado, o corpo morto foi sepultado. Mas Deus deu para ele um corpo sobrenatural para ele ser guardado no jardim do Éden. Por isso ele aparece na transfiguração e Yeshua reconhece. Ponto número 2. Muitos pastores vão falar... Então Elias também. Exatamente. Elias ele foi levado ao jardim do Éden. E ele vai... E por que ninguém... Então o fato de ninguém ter achado o corpo de Moisés é justamente porque Deus escondeu o corpo, como também deve ter escondido o de Elias. E Deus escondeu o corpo. Por que Deus escondeu o corpo? É a pergunta. Primeiramente, para ninguém pegar ossos e fazer feitiçarias com os ossos de Moisés. Os ídolos do passado, como que se fazia um ídolo? Se tomava o osso de uma pessoa morta, você botava o osso dentro de cera, dentro de gesso, e a partir dali se fazia o ídolo. Então, por isso fala, Deus não permitiu que ninguém conheça a tumba de Moisés, para quê? Para que ninguém possa roubar, nem invocar, nem idolatrar sobre a tumba de Moisés. Porque o povo de Israel era um povo tentado para a idolatria. Nós temos que reconhecer a verdade. Era um povo que amava a idolatria. Quando eles fizeram o becerro de ouro, não era uma imagem de Deus. O becerro de ouro era uma imagem de Moisés. Porque Tumzés, o nome é uma coisa poderosa. Tumzés significa Tum tirou para ele de mim. Mas Tum, ele era conhecido como um Deus que era um Deus touro. Mas ali, quando fala que eles fizeram a imagem do bezerro, não diz que eles fizeram a imagem de outro Deus, diz que eles queriam que aquela imagem representasse o nosso Deus. Não, eles queriam que essa imagem representasse Moisés. Essa eu não sabia. Eu sempre entendi que a imagem representava o nosso Deus. Assim, não. Eles queriam isso, né? Mas Deus não aceitou isso. O touro era uma divindade egípcia, conhecido como Tut. Ok? O Deus Tut. Deus
dos touros, Deus da fertilidade. Uhum. Era precisamente o que tu deu para ele. O povo de Israel, quando faz o becerro de ouro, eles fazem uma imagem de Moisés no deserto, porque eles precisavam um líder. Então eles idolatram a imagem de Moisés e eles fazem um becerro. Por isso Deus não permite que ninguém souber onde o corpo de Moisés estava enterrado. Esse é o primeiro caso. Segundo caso, você vai falar, mas por que então aquele povo também já idolatrava o próprio Moisés, né? Mas que Moisés era idolatrado. E Moisés gostava de que idolatrem ele. Vamos nos falar a verdade, isso eu falei um dia para o Rabino. Vamos, uma coisa, bispo. Ele subiu lá cima. Fala. Ele subiu lá cima. Fala, querido. Fala, querido. Ele subiu lá cima. Ele viu o Metatron. Ele viu o primogênito da criação. Ele viu tudo. Meu ele viu a Deus, glória. não fale em Metatron aqui, não, irmão. Segura aí. Ele viu o primogênito da criação. Ele desce e o rosto dele brilhava, né? Sim. Apóstolo Pablo fala: ante todo, eu instigo a que vocês levem sinceridade. Dizem: não sejam como Moisés, que botava uma mascarilha na cara para ocultar a glória que passou. Isso que o apóstolo Pablo fala. O que Moisés fez? Porque a glória dele acabava, né? E a glória de Jesus não acaba. Não, mas não só isso, bispo. Ele subiu, ele viu a glória, o rosto dele brilhava, ele desceu, tá bom, o rosto brilhava, bonito. Uma semana, 2 semanas, o rosto já não brilhava, mas todo mundo ainda continuava fazendo reverência. Oh, Moisés, profeta, viu o rosto de Deus, fazia reverência. Então Moisés falou: eu vou deixar a máscara no meu rosto. Tentou o ego de Moisés. Primeiro caso, por que Moisés não entrou na Terra Prometida? Peraí, pausa. Você está dizendo que o seu discernimento sobre isso é que Moisés deixou a máscara para manter o poder, por causa do ego dele. Bispo, nós temos que entender que o povo de Israel não aceitou Moisés na primeira instância. Sim. Tem uma paraxá que a paraxá... O povo lá era encardido, fala a verdade. O povo de Israel sigue sendo tão duro, tão difícil como sempre. Nós vamos falar a verdade e eu vou Moisés falar... foi um pastor top para aguentar, fala a verdade. Vamos falar a verdade, bispo. A primeira vez que Moisés foi, o povo rejeitou ele. Sabia disso? Eu acho que o tempo todo, né? A primeira vez que Moisés foi, quando ele matou o general egípcio, ele foi se refugiar com o povo rejeitou ele. Isso criou em Moisés, vamos falar um pouquinho de Moisés, isso criou em Moisés um vazio existencial. Tem uma paraxá, quando Moisés volta a pedir a Ramsés que ele deixe ir o povo, a paraxá começa dizendo: ele é Moisés e ele é Arão, filho de Amram, filho de Yochebed, filho de tal, filho de tal, filho de tal, filho de Jacob, filho de Isaac e filho de Abraão. Moisés duvidava de quem ele era. Eu creio que ele tinha uma briga existencial e uma ele dúvida. Ele tinha uma briga existencial. Terrível. 40 anos da sua vida, ele achou que ele era o príncipe de Egito, herdeiro do trono de Faraó, preparado em 70 línguas. Moisés falava 70 línguas. Meu Deus, cara. 70 línguas. Ele caminhava e todo mundo fazia reverência. Ele era o príncipe das 2 terras. Era o príncipe das 2 coroas. Ele tinha sandálias com os olhos de Ra, bordadas de ouro. Imagina onde Deus levou ele. Você acha que Moisés mexia com feitiçaria também nessa época? Também mexia com feitiçaria, com certeza. Ele era o arquiteto dos templos dos sacerdotes. Ele era. Então Moisés era um construtor, então, antes ou não? Exatamente. Então, vamos lá com uma coisa. Quando Deus tira Moisés dali, no primeiro lugar, Deus tinha que destruir o ego de Moisés. Nós estamos falando que ele era um príncipe. Um príncipe é uma pessoa que tinha um ego muito elevado. Sim, todo mundo acariciava o ego de Moisés. Ele era o príncipe Moisés. O príncipe Moisés. O Midrash conta para nós que nas primeiras vezes, quando a família biológica dele fica perto dele, ele tratava ele de escravos, de inferiores.
40 anos. Minha mãe contava para mim esta história, bispo. E é uma história muito bonita. Ela falava, 40 anos da sua vida, Moisés viveu achando que ele era alguém. 40 anos mais, ele viveu descobrindo que ele não era ninguém. E 40 anos mais, ele aprendeu o que Deus podia fazer de uma pessoa que não é ninguém. Então, isso que aconteceu com Moisés. 40 anos no deserto, Deus trabalhou com o ego de Moisés, com a personalidade de Moisés, com tudo. Mas nós tocamos um ponto. Porque Deus falou para Moisés, tira a sandália de teus pés. Por quê? Por quê? Por que Deus falou para Moisés, tira a sandália de teus pés diante da sarça? Primeiro... a Bíblia diz que o lugar era santo, mas eu não acredito que era o lugar que era santo. Não. Primeiro, para Moisés era muito normal ver mágia. Uma sarça que estava ardendo não era nada. Nós vemos que quando Moisés se apresenta diante de Faraó, os sacerdotes de Egito faziam também magia e feitiçaria muito parecida ao que Moisés fazia. Nós estamos falando que a arte egípcia que foi entregada, precisamente nós falamos por os filhos de Hanoch, pelos filhos de Hashem, por os Nefilim que caíram, entregaram artes místicas para os egípcios. Então eles sabiam o que eles faziam, o que eles invocavam. Quando fala, tira o calçado de teus pés, bispo, é porque Moisés ainda continuava com as sandálias do Egito. Ele ainda continuava com os mesmos calçados, com os mesmos sapatos de príncipe. Ele não tinha tirado nunca de seus pés os calçados que lembravam que ele pertencia à realeza do Egito. E esses calçados tinham os olhos de Ra. Os calçados de Egito, da realeza, tinham os olhos de Ra. Então, o que acontece? Deus fala, tira os calçados de teus pés, tira a sandália de teus pés. Está falando, isso que você está aí, o que você tem nos seus pés, vai contrário a mim. Vai contrário a mim. Então, primeiro ponto, pessoas, muito cuidado com a simbologia. Eu falei isso um dia para minha irmã. Tira essa coisa, porque é uma simbologia que vai contrária ao eterno. Tem símbolos que são contrários à santidade, tem símbolos que são contrários à santidade. Tem símbolos contrários. Então, primeiro ponto, 40 anos mais, Moisés ainda tem que aprender a lidar com um povo que é difícil. Com um povo que se queixava por tudo. Por um povo que ele pedia as coisas e ficava renegando, ficava falando, olha, não pode ser. Por que Deus tirou nós do Egito? Porque imagina o coração de Moisés. E quando ele faz o censo ainda, eram 672 mil só homens. Imagina quantas mulheres e crianças. Estamos falando de mais de 1,5 milhão de pessoas no deserto, caminhando com ele, andando com ele, e Moisés estava para tudo. Moisés era para tudo. Por isso, bispo, que chega um momento que Jetro fica perto de Moisés e fala, delega autoridade. Ele faz, então, é o famoso conselho de Jetro, né? A gente anda nele até hoje. Delega autoridade. Ok? Delega autoridade por quê? Porque Moisés, ele não conseguia fazer as coisas. Então, nós estamos falando que o primeiro que Moisés ele conservou a máscara por questão do ego e por uma questão de aceitação. Quando ele desce do Monte Sinai, o povo viu Moisés com outros olhos. Moisés, o profeta, falou com Deus, a glória subiu lá acima, idolatrou o servo de Deus. Idolatraram ao servo. Isso acontece muito hoje. Idolatraram ao servo de Deus. Então, Moisés se sentiu aceitado no primeiro lugar. Ele decide mostrar mais. Primeiro ponto, porque Moisés não entrou na terra de Israel para que o povo não idolatre ele. Segundo ponto, porque ele batiu sobre a pedra quando Deus falou que ele não tinha que bater, que ele tinha que falar. Por que falar, bispo? Porque Deus queria mostrar para o povo que as coisas não eram feitas por força, senão pela palavra, pelo poder da sua palavra, e não pela força. Mas Moisés estava cansado já desse povo. Então, Deus permite Moisés enxergar a terra desde o Monte Nebo. Desde o Monte Nebo, ele permite enxergar a terra prometida em todo o seu esplendor. Mas diz que, então, Deuteronômio 34, dormiu Moisés. E o Eterno enterrou ele. Agora, o interessante é que fala Alpi Adonai. Fala, segundo o relato da Hashem, segundo o que
o falado por Hashem, fala Alpi Adonai. O que significa Alpi Adonai? Significa que foi o que o Senhor falou e ponto. Significa que Deus está mentindo? Não. Mas foi o que o Senhor falou. Significa que é um segredo. Todas as vezes que fala Alpi Adonai, dentro da escritura, Alpi Iob, Alpi Adonai, é porque Deus está escondendo um segredo. Um segredo que ainda não é tempo de saber. Por exemplo, O que quando significa fala... no Midrash? Só me explica isso. No Midrash, fogo negro e fogo branco. Que significa o quê? No Midrash, fogo negro e fogo branco. Fogo branco, ele significa unção. Fogo preto, ele significa, dentro do Midrash, Bereshit Ravá, ele representa o que é o mal, o que são as forças das trevas. Uhum. É isso que o Midrash explica para nós. Uhum. Agora, nós temos que entender uma coisa, bispo, muito especial e muito bom falar fina com respeito ao tema de Moisés. Quando fala Alpi Adonai, é porque Deus está falando um mistério. Está ocultando uma coisa. O relato não acabou aí. Como nós entendemos isso? O livro de Ezequiel, o livro de Zacarias, quando falam as profecias do Messias para nós, as profecias falam Alpi Adonai. Significa que é um segredo ainda. É um segredo. Alpi Adonai. Segundo o que o Senhor falou, isso é um segredo. Significa que a morte de Moisés foi um segredo que não foi revelado ainda. É um mistério, mistério, né? Nossa tradução diz que é um mistério. É um mistério que ainda não foi revelado. Agora, tem pastores que asseguram para nós. O que nós fizemos agora? Vamos dizer o princípio. Em tradução, nós comprovamos que o texto onde fala que toda pessoa foi determinado viver e morrer uma só vez, não aplica como uma regra universal. O que está falando é uma coisa completamente diferente. O que está falando é que quando a pessoa morre, ela tem que passar um juízo preliminar. Isso que o apóstolo Paulo está explicando. Vem o juízo preliminar. Quando a pessoa morre, tem um juízo preliminar. Perante a corte celestial, tem um juízo preliminar. Ok? Isso que o Paulo tenta explicar. Não é que a pessoa morreu uma só vez. Não, ele está falando que só existe um juízo preliminar. Um juízo preliminar. A pessoa não vai ter 2 nem 3 juízos. Existe um juízo preliminar. Depois que a pessoa morreu, existe um juízo preliminar. Uhum. Então, nós vimos, a partir dessa evidência, e a partir do que nós vimos, que também Lázaro, ele ressuscitou, ele voltou a morrer, e também que tem exceções bíblicas. Tem exceções de pessoas... Oi. Tem exceções... Está caindo aqui, eu tenho que arrumar, mas caiu mesmo assim. Não, tá bom. Tem exceções de pessoas que também morreram e voltaram a viver. Uhum. Tira uma pergunta ali, bispo. Vamos por pergunta. Tira uma pergunta ali e vamos responder. Tira uma pergunta. A pergunta é, Moisés morreu, ressuscitou ou não morreu? É basicamente Basicamente, Moisés dormiu e ele foi arrebatado do seu corpo. Ele dormiu e ele foi, a alma e o espírito foram arrebatados do seu corpo. E ele recebeu um corpo sobrenatural para ele habitar no jardim do Éden, segundo o Midrash, segundo os relatos. Ou seja, ele trocou de corpo. Ele trocou de corpo. Depois que ele trocou de corpo, Deus sepultou o corpo velho, é isso? Deus sepultou o corpo velho. Mas é que pra gente, trocar de corpo já é morrer, Rabino. Entendeu? Não por exatamente. Isso que é tão difícil entender. Explica sobre esses 40 dias de glorificação. Todo mundo passa por ele? Acontece uma coisa, bispo, que se nós entrarmos ali, nós temos que tocar o tema da ressurreição do Messias. Uhum. E ela é difícil, mas é simples de entender. Difícil, mas simples de entender. Porque quando o Messias ressuscitou, ele ficou 40 dias aparecendo nessa e não transição. Somente isso. Inclusive os mortos ressuscitaram. E não só isso. O que é ressurreição? Ressurreição é chuvá. Chuvá, ele é tashuv rei. Voltar a la rei. Voltar ao estado do jardim do Éden. Isso é ressurreição. Voltar ao mesmo estado do jardim do Éden. E por que os saduceus não acreditam nisso? Os saduceus não acreditavam nisso porque os saduceus não acreditavam nos profetas. Uhum. Então, eles não acreditaram na profecia, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Entende?
Então, duvidava de que as profecias iam se cumprir. Agora, nós estamos partindo de um ponto. Significa que o Messias, ele morreu? O Mas Messias então que o morreu. saduceu complica totalmente crer em Moisés, poxa. Não somente isso. Vamos com um ponto particular. O anjo fala para as duas Marias, quando vão procurar para purificar o corpo de Yeshua, o anjo fala, por que vocês procuram entre os mortos o que vivem? Ó, segura aí, hein, que você fala, hein? Segura aí. Segura Por aí. que vocês procuram entre os mortos? O que Cuidado, significa tá? procurar entre os mortos? Não Não, entra não. naquele assunto nosso, não, tá? Não, não, não. O Messias ressuscitou, o Messias ressuscitou. Mas nós temos Uhum. que entender que é ressurreição. O mesmo que Moisés. Ele tomou o corpo sobrenatural de Adão. Os discípulos comeram com ele, jantaram com ele, caminaram com ele e não reconheceram ele. Ele Era outro tomou o corpo corpo. de Adão. Ele tomou o corpo de Adão, um corpo glorificado, um corpo que era feito glória. Por isso o anjo fala, porque você procura entre os mortos o que vive. É, você vê lá no cenáculo que ele passa pela parede, mas depois ele manda Tomé tocar nele. Os discípulos, no caminho de Emaús, os discípulos não o conhecem, só que ouvem a voz, reconhecem pela voz. Na Exato, hora que ele porque faz o peixinho na praia, também João, para os discípulos, eles não reconhecem, mas ele come com eles, né? Porque a imortalidade tem reflexo da natureza. Lembra-se sempre. A imortalidade tem reflexo da natureza. É porque os anjos que visitaram Abraão comeram, né? Exatamente. A imortalidade tem reflexo de natureza. Então, nós que estamos falando que o Messias ressuscitou, com certeza, ele ressuscitou. Mas, pastores, nós temos que entender que o Messias não ressuscitou no mesmo corpo que ele morreu. Não. Quando ele desce às profundidades do abismo, ele recupera o corpo glorificado de Adão. E ele toma o corpo glorificado de Adão. Deus, velho. Ele recupera o corpo glorificado de Adão. É isso que ele faz. Por isso ele disse, corpo novo foi dado. Por isso disse, um novo corpo nós vamos receber no céu. O corpo glorificado. Ele desce às profundidades do abismo, ele recupera o corpo glorificado que Adão perdeu no Edém. Esse corpo Adão perdeu quando ele pecou. Ele desceu. O Messias, o que ele faz? Ele restaura. Ele pega o corpo de retorno. Muito. Então, ele pega esse corpo de retorno e, por isso, quando ele se manifesta com os discípulos, eles não reconhecem ele. Isso me acrescenta muito. Só que eu achava que era o corpo glorificado, tudo isso aí, mas eu não achava que era o de Adão, aquele que ele perdeu. Ele era o corpo que Adão perdeu. O que faz você entender que era o corpo de Adão? Tem alguma palavra no Midrash? Me explica. Não, tem uma palavra. Tikkun, reparação. O Messias tem que reparar o que Adão fez. Reparação Sim. significa pagar o preço. Adão e a Bíblia Adão. fala que ele é o segundo Adão. Se o pecado entrou no mundo, o segundo Adão. Então, o que significa? O primeiro Adão ele estava em glória. O segundo Adão também tinha que estar em glória. Tudo bem, entende? Mas o que prova que é o mesmo corpo? O que prova que é o mesmo corpo? Vamos lá. Era um corpo que atravessava paredes. Era um corpo... Tudo bem. Mas, por exemplo, você, quando nós morremos, nós também vamos ter um corpo glorificado. Assim como ele Mas é, não o corpo de Adão. O corpo de Adão era o único que podia se apresentar diante do Eterno. Ele falou, não me toque ainda, porque ainda eu não subi para o Pai. Ainda eu não subi como oferta. A oferta é Adão. Adão foi a oferta da criação. O carimbo da criação perfeita foi Adão. Por que ele ainda não subiu para o Eterno? Porque o tempo não tinha sido cumprido. Unicamente quando ele subia para o Eterno, o Espírito Santo podia descer. Por quê? Porque até o pecado de Adão, o Espírito Santo habitava sobre o mundo. Quando Adão peca, o Espírito Santo ele se retira do mundo e também o corpo glorificado de Adão também se retirou de Adão. Adão perde sua natureza divina e ele passa a ter um corpo natural. Corpo natural, como eu, como mortal, você. Cheio de pecado. Um corpo mortal. Ele morre. A morte tem poder sobre ele. Agora, quando ele recupera o corpo das profundidades do abismo, ele recuperou o corpo de Adão. Como nós sabemos que é o corpo de Adão que ele recupera? Porque ele ia subir diante do Pai, como uma oferta. Ele estava subindo. Ele estava subindo. Ele estava se entregando. Adão por Adão. Ele estava se entregando no lugar do primeiro Adão. Para quê? Para então funcionar. Quando eu expliquei faz 2 aulas atrás, eu expliquei uma coisa. Deus criou o homem com um só propósito.
ele se fazer um com Adão, ok? Deus criou Adão para se fazer um com ele. Não Adão ia conseguiu ser, com Adão. se houvesse a palavra trindade, Adão ia ser a quarta pessoa, continuidade. Exatamente. Por isso o nome do Eterno tem 4 letras. Por isso o nome do Eterno tem 4 letras. Uau. Entende? Então, Agora hoje, esta continuidade hoje veio sobre nós através de Cristo, que ao invés de ser o Espírito que vivia, vivente, se tornou vivificante para trazer isso a nós. Por isso ele orou o Pai Nosso, para incluir a gente dentro da paternidade. Exatamente. E por isso nós temos o carimbo do nome do Eterno. Nós temos o carimbo Yud-Kei Vav-Kei. A marca. Nós temos o carimbo, porque agora nós passamos a ser parte da unidade do Eterno. Nós estamos Por isso que juntos quem aceitar a marca da besta vai estar substituindo a marca de Deus. a marca do Criador, entende? Por isso que não tem mais salvação. Entende? Então, o que acontece? O Messias, ele tinha que subir. Para que o Messias ele tinha que subir? O Messias ele tinha que subir em glória. Para que, como uma oferta perfeita, ele subia como uma oferta perfeita e então o Espírito Santo descia. Por quê? Porque tinha sido pagado o preço. A oferta tinha sido apresentada diante do Eterno. Então, isso dá para entender para nós que era Adão. Por quê? Porque se conseguia uma unificação perfeita. Se conseguia que então o Messias pagou o preço. E como nós sabemos que se conseguiu? O poder desceu em 10 dias. O poder desceu em 10 dias. Se Deus não tiver aceitado a oferta do Messias em sua pessoa, vamos lá. O poder não ia descer. Mas, quando ele aparece para Tomé, ele fala, toca aqui, ó, na minha chaga. O de Adão com certeza, porque são sinais de natura. Ainda que ele tenha corpo glorificado, ele tem sinal do que passou. Ele tem sinal do que passou. Mas aí ele não tinha trocado pelo de Adão. O de Adão não tinha a chaga. Não. O que é trocar o corpo de Adão? O corpo de Adão é recuperar a natureza de Adão. A natureza sobrenatural de Adão. Eu entendi. Entende? Natureza sobrenatural, por acima da matéria. Isso é recuperar o corpo de Adão. Então, quando ele aparece para os discípulos, ele está com o corpo de Jesus com os furos e o corpo de Adão sobre ele. Exato. Na transição de 40 dias, é isso? Exatamente. Da transição eu já sabia, mas essa do Adão não. É isso que deu poder para ele. Ele atravessava paredes, ele podia aparecer, ele podia ir, ele podia fazer coisas. Isso eu sabia. E nós também vamos poder. Nós também vamos receber esse corpo. Assim como ele é, nós seremos também. Com certeza. Nós seremos elevados a um nível sobrenatural. Então, isso foi o que aconteceu com Moisés. Ele não recebeu o corpo de Adão, mas ele recebeu... Exatamente, com Elias também. Mas isso foi o que aconteceu com eles. Eles receberam um investimento de poder. Então, eles são as duas testemunhas. Deixa as testemunhas para a próxima live. Não tem problema. Mas... Não, Rabino, tem gente que afirma que as duas testemunhas não são Moisés e Elias. Tem gente que afirma que as duas testemunhas são Moisés e Enoque, ou Elias e Enoque. Deixa para outra live a gente conversar, tá bom? O único que a gente pode falar com certeza é que Enoque, segundo o Midrash e segundo as fontes talmúdicas, ele foi levado a um lugar onde ele se morreu. Enoque morreu. O Enoque morreu. As fontes talmúdicas falam para nós que Enoque morreu. Por quê? Porque unicamente diante do Deus, segundo o Apocalipse, estão 2 oliveiras. Eles representam os profetas e a lei. Moisés e Elias, as duas funções. Então, na próxima live a gente vai falar sobre as duas testemunhas e Enoque, e o livro de Enoque foi escrito então por causa de um arrebatamento, provavelmente, sem morte. Exatamente. Sem morte. Mas, não morreu e voltou. Exato. Deixando claro novamente, Moisés, ele dormiu e sua alma e espírito foram arrebatadas e recobertas por um corpo sobrenatural para ser guardadas no jardim do Edém até a manifestação do Filho do Homem. Por quê? Moisés falou, um profeta como eu vai ser levantado, a ele ter que ouvir. A ele vocês têm que ouvir. Ok? Um profeta como eu, está falando eu. Por que fala um profeta como eu? Significa, eu terei que ungir ele. Um profeta como eu
eu tenho que ungir a ele. Ele tem Isso que que ser acontece do no meio. Monte das Transfigurações. Ele vai lá só para ungir. E por Exatamente. que Elias vai junto? Porque a lei, Elias, os profetas e a graça. a lei e os profetas são duas coroas. A graça é o reino, bispo. A graça é a coroa do reino. Você e eu, nós pertencemos a um reino. Por isso, quando fala que o reino é esse, essa música eu amei, a música Longa Vida ao Rei, que o reino é esse, porque é um reino. Nós pertencemos a um reino. Por isso pertencemos à graça. Porque ele é um reino que está por acima da matéria. É o reino que está por acima da matéria. Então, a graça é um reino que vem sobrenatural. Então, quem é o Messias? Ele é o Senhor das três coroas. A coroa da profecia, a coroa da lei e a coroa do reino. Uau! Agora, uma pergunta para você. O Senhor das Três Coroas é lindo. Eu vou fazer uma música. O Senhor das Três Coroas. Imagina, bispo, quantas coroas tem uma Torá? Você viu uma Torá? Uma Torá em rolho? Uma Torá em rolho? Ela tem três coroas. Ela tem três coroas. Bispo, nas sinagogas, a Torá, ela tem três coroas. Uma, duas, três. Ela tem Aliás, tudo que Deus fez sempre foi número 3. Espírito, alma e corpo, tudo 3, né? E até a tampa do propiciatório eram para ser 3 anjos. Exatamente. Ia para ser 3. Ia para Deixa ser pra gente 3. conversar outra hora. Por causa da rebelião de Luzbel. Vamos fazer uma live só sobre a tampa do propiciatório. Vai lá. Mas ele é o Senhor. Mas ele é o Senhor das três coroas, Senhor dos três reinos, Senhor dos sete céus. Eu quis falar a tampa da arca. Exatamente. Mas o Messias é o Senhor, porque ele é o Senhor do 3. Ele é o Senhor de Abraão, Isaac e Jacó, os 3 patriarcas. 3. Ele é Senhor. E tudo que é criado no mundo é igual, né? Tudo Exatamente. Que é criado no mundo é igual à água, tudo é 3, né? Todo é 3. Por quê? Porque o Messias é o Senhor das 3 coroas. Só tem 3 coroas no Olam Hazé. Só 3 coroas sobre este mundo. Entende? Só 3 coroas sobre este mundo. O Messias é rei sobre este mundo. Ele é rei soberano sobre este mundo. Entende? Então, quando Moisés e Elias aparecem, entregam a unção para ele. Entregam uma unção para ele. E ele passa a ser uma pessoa sobrenatural. Então, eu perguntei um dia para um rabino. Lembro o nome, para Ravi Zvi Grumblat. Eu perguntei para ele. Então, porque o judaísmo afirma que o Messias vai ser um ser humano comum e corrente. Não pode. Não pode. O judaísmo fala, o Messias ele vai ser uma pessoa como você, como eu. Isso é mentira. Isso é mentira. Agora, vou falar uma coisinha mais poderosa ainda. O Messias, ele tem que ser um ser sobrenatural. Ele tem que ser um ser divino. Porque se ele não for um ser divino, ele não pode ter as 3 coroas da Torá. Ele não pode ter a coroa do reino, da profecia e do sacerdócio juntamente com ele. Ele não pode. Agora, escuta isto. Como se fala porco em hebraico? Porco, em hebraico, se fala hazir. Hazir é porco. O Arizal, o mais grande dos sábios místicos, falou para o povo de Israel uma revelação. E Rashi também, o maior comentarista da Torá. Rashi falou isto, bispo. Rashi falou: quem é o Senhor das 3 coroas? O Senhor das 3 coroas pode ser representado por um porco, como Rashi falou por um porco. Como pode ser que o Rashi comparou o Senhor das 3 coroas, o Messias, com um porco? Porque a palavra porco em hebraico significa hazir. O Aritva explicou para nós que a palavra hazir, porco, vem da palavra hazar, retornar. Hazir, porco, vem da palavra retornar. Então, o mesmo Messias que hoje para Israel é considerado um porco, porque Yeshua para Israel é considerado imundo hoje, para o povo de Israel, Yeshua é considerado um porco hoje, vai ser o Messias que hazar, vai ser o Messias que vai retornar.
o mesmo Messias que eles consideram um porco vai ser o Messias que vai retornar em glória e vai libertar o povo de Israel. Por quê? Porque Rashi explica quem é esse. Ele é o Messias. É aqui teu rei vem montado num burro branco e seus pés estão manchados. Por que seus pés estão manchados? A causa de nossos pecados. Isso que Rashi, o maior comentarista, explica para nós. Então, nós entendemos uma coisa, bispo querido. Entendemos que o Messias é o Senhor das três coroas, porque Moisés entregou a sua coroa não a Josué, sino a Yeshua no Monte da Transfiguração. Ok? Uau! Demais, cara. E as coroas dos anciãos, dos 24? Os 24 seriam 12 tribos e 12 apóstolos? Não, os 24 ancianos representam as 12 tribos, os 12 maiores servos. Abraão, Isaac, Jacob, José, Moisés. É a linha de Melquisedeque que existiram. Os 12 primeiros Melquisedeque e os 12 apóstolos. 12 são 12 apóstolos, mas os 12 primeiros Melquisedeque que existiram até chegar. Um deles é Moshe, um deles é Moisés. Um deles é Moisés. Se Moisés e Elias não tivessem entregado suas coroas para o Messias, ele não era digno de abrir os carimbos de Deus. Unicamente quando Moisés e Elias entregam suas coroas para Yeshua, é que ele passa a ser digno de revelar os mistérios de Deus. Ele abre os carimbos da criação e ele pode revelar o mistério. Isso é o que acontece verdadeiramente. Isso é o que acontece. E muitos falam que o monte da transfiguração verdadeiro é o monte de Nevô, que Yeshua foi levado ao monte de Nevô, que não foi levado na Galileia, senão que muitos falam que o monte da transfiguração verdadeiro foi o monte de Nevô, que Yeshua subiu ao monte onde Moisés foi arrebatado, desde aquele lugar que ele... Aquele que eu passei aí, que tem uma cúpula católica em cima, ele não é o monte das transfigurações? Biblicamente não é. Biblicamente não é. Muitos lugares foram mudados. Biblicamente não é. A gente não pode segurar aqui aí. A gente não pode segurar aqui aí. A gente não pode segurar. É como que falam que naquele lugar da Monte das Oliveiras, que no lugar da Monte das Oliveiras é o lugar onde Yeshua subiu no céu. É aquela igreja que está lá. Não. Yeshua subiu no céu, em realidade, no lugar onde se fazia o sacrifício da vaca vermelha, o parado do mar. Desde esse lugar, Yeshua subiu ao céu. Desde esse lugar. Ok? Então, nós temos que entender isso primordialmente. O Espírito do Eterno estava com Moisés e Elias e eles entregaram a unção para Yeshua. Ele é o Senhor das três coroas. Sobre ele está o peso da criação. Ok? Glória a Deus. Tá bom. Rabino, muito obrigado. Foi muito esclarecedor. Bate muito com muitas coisas. Eu acho que é esclarecedor, mas a vez que as pessoas estudam, acontece isto, bispo. Quando as pessoas estudam, gera novas dúvidas. Porque a abertura... sempre. Aliás, a Midrash não vem disso, de ficar discutindo. Discutindo, mas tentando explicar as dúvidas do povo, tentando nós dar luz. Eu sempre explico o seguinte, de tudo isso, você tem que viver uma vida em Cristo simples e o que você for aprendendo, vivendo, porque muitos do que nós estamos falando aqui, as pessoas que são menos favorecidas, analfabetas, elas não poderiam ter salvação se tivessem que entender tudo isso. Não tem nada a ver. Com muito respeito, eu sempre falo, bispo, vamos na linguagem original. Uma vida no Messias Yeshua. Uma vida no Messias Yeshua. Porque a palavra Christos vem do latim cresta de galho, que representa a divindade egípcia. Por isso, todas as imagens de Jesus, elas têm um sol detrás. Ra. Tem uma palavra também de Jesus, que eles não deixam usar, que eles falam que é de Não. Jesus, eu não tenho problema com o nome de Jesus. Jesus não é o problema. Tem uns caras no Brasil agora só falando disso. Você não pode dizer Jesus mais, não pode dizer Jesus Cristo. Não. Jesus você pode falar ainda. Porque Jesus Cristo é a palavra grega e tudo mais. Não. Jesus você pode falar ainda. Jesus você pode falar. Mas um título como Rav, como Mashiach, Messias, é melhor manter ainda em sua linguagem original, que é o Messias. Porque, na realidade, Cristo, se bem da palavra cresta de galho, representa as divinidades com o sol de trás.
Então, Eu nós... só não consigo crer que nós todos, enquanto falamos Jesus o Cristo, expulsamos demônio, curamos pessoas em nome de Jesus o Cristo, Deus não aceitou isso porque Não, Deus foi aceitou. Sabe por quê? claro. Porque nossa fé é o que expulsa. É um erro falar. Não, não. Eu falo isso como uma educação, para a gente começar a utilizar a linguagem original. Melhor Machia, Mas melhor é mentira. Messias. Melhor sempre utilizar a linguagem original. Nós temos que tirar os olhos de Roma e voltar para Israel. Claro. O nome de Jesus, nosso Messias é Yeshua. Nosso Messias é Yeshua. Seu nome seja louvado. Seu título é Mashiach. O nome do Eterno Jeová. Yud-Kei Vav-Kei. Adonai. Elohim. Sevaot. Príncipe. Agora, isso nós entendemos, bispo. Agora, as pessoas que vêm falar para você, não fala Jesus, não fala Cristo, não fala isso, não fala aquilo. Senão você não está salvo. Tem gente batizando gente de novo, só porque não batizou em nome de... Você está entendendo? E eles falam em outro nome. Eles falam... Yahusha. Yahshua. Não. É que eles são os falsos messiânicos que falam que o nome do Eterno é Yahweh e tudo isso. Eu somente falo uma coisa para eles, né? Simplesmente. A Gibson é grega e a W foi uma letra inventada pelos anglo-saxões no século XV. Não poderia nunca o nome do Eterno ser Yahweh, quando o nome do Eterno existe faz 3.000 anos atrás, quando ele revelou o nome para Moisés. Não poderia ser. O nome do Eterno é um nome que a gente não pronuncia melhor. Adonai, Hashem, o Senhor, Pai Nosso. O Messias sempre chamava ele de Pai. Pai Nosso. Então, que esse seja o nosso exemplo. Mas falar que o nome do Messias, que porque nós expulsamos demônios em nome de Jesus, em nome de Cristo, não tem efeito, isso é mentira. Os demônios pela sombra eles do falam Pedro. Que o nome Cristo é uma blasfêmia que a católica inventou. Realmente eu sei que foi uma adaptação, mas aí eles falam que a gente não pode usar e que tem que ser batizado de novo se for batizado de novo. Não. Ela não é uma blasfêmia, o que eu, como mestre das Escrituras, e como judeu que acredita em Yeshua e ama as nações e acredita que nós estamos unificados no corpo do Messias, acredito que nós temos que voltar a utilizar a linguagem que nós, os apóstolos e os primeiros enviados e os primeiros discípulos utilizavam, que era a linguagem santa. Nos referir para o Mashiach, quer dizer ungido. Nosso Messias, Yeshua, seu nome. O nome do Messias tem que ser conhecido sobre toda a nação. A verdade é o seguinte, só teve um que entregou a vida, que foi o Cordeiro, que derrubou o sangue. Não teve mais nenhum. É desse que a gente está falando. É desse que a gente está falando. Mas é desse que a gente fala. Mas justamente pelo sentido, bispo, Yeshua, a salvação provém dele. Que impressionante o nome. A salvação provém dele. Unicamente dele. Soteria. O que acontece soteros, com isso? A palavra soteros, soteria? Sim. Então, Mashiach, vem da palavra hebraica Mashach, que significa untado por óleo. Untado por óleo. Isso significa, quando ele se torna Mashiach, quando desce às profundidades do abismo e o Espírito Santo unta ele de óleo, recupera o corpo do primeiro Adão. Óleo. Vai acabar. Vamos terminar hoje, você ora. Estamos lá. Avinu Shevashamayim, anachnu mevakshim mimcha, Pai nosso que estás no céu, nós pedimos para você agora. Avinu Shatat tivarech et chaim shel bispo Rafael querido, se o Senhor está abençoando a vida do bispo Rafael querido, shel ishto, da sua esposa, shel kol hachaim shelo, Avinu anachnu mevakshim akshav. Pai, nós pedimos. Todo problema de saúde, todo problema das trevas, todo problema que está atacando nossa vida. Agora, Pai, por favor, perdoa-nos. Perdoa-nos. E como o povo de Israel pediu misericórdia no Egito, também para os egípcios, porque eles sentiam medo e misericórdia deles, nós pedimos misericórdia agora sobre nossas nações, sobre a terrível coisa que está batendo nossas nações, que não permite o povo de Deus se reunir. Perdoa-nos, Senhor. Devolta-nos o privilégio de te adorar em teus átrios, em tua casa. Devolta-nos o privilégio. Devolta o privilégio dos pastores de voltar para Israel, de abençoar a terra de Israel. Abre a tua terra prometida de novo para as nações. Abre-nos, Pai. Abre nosso coração e protege-nos de qualquer espírito de represália ou demônio que tenha se levantado por nós estar ensinando a verdade.
protege e abençoa a vida de todo aquele que venha a ver esse vídeo. Em nome poderoso de Yeshua, Beshem Yeshua HaMashiach.